Oi, boa noite, bem-vindos ao canal Olho no Céu. E hoje, dia 18, ocorreu um forte terremoto na China. Apesar de ter sido um terremoto moderado, mas ele provocou muita destruição, muitos prédios e edifícios foram destruídos, e isso gerou evacuação em massa. O terremoto ocorreu bem no sudeste da China, como vocês podem observar nas imagens, muita destruição, tá? Milhares de evacuados. O seu like, o seu joinha, a sua inscrição aqui no canal Olhos no Céu 2 é de extrema importância. Os fenômenos e eventos não param, os fenômenos naturais, eventos geopolíticos, eventos geofísicos, né? Hoje esse terremoto na China, terremoto moderado, de 5,2 de magnitude, porém, ele aconteceu muito raso em uma região muito povoada, em Guangxi, e o fato de ter sido muito raso também gerou esse estrago todo, tá? Até o momento, 2 mortos, pode ser que o número aumente, porque muitos prédios foram destruídos, como vocês podem observar nas imagens, ah, e milhares de evacuados. As pessoas foram para as ruas. Isso aconteceu hoje na China, na região sul da China, em Guangxi. Diversos vídeos e imagens sendo compartilhadas. Uma pancada muito forte, apesar de ter sido um terremoto moderado. O Serviço Geológico norte-americano rebaixou para 5,0 de magnitude. Observe o momento onde as pessoas saem às pressas, evacuam às pressas. Nossa, dá para ver que foi uma pancada bem firme, né? Uma pancada bem forte. Então, meus amigos, é aquela coisa. Eu vejo que se acontecer isso aqui no Brasil, São Paulo, por exemplo, que é muito povoado, né, habitado, é um estado muito populoso, e falhas geológicas cortam São Paulo. Eu já fiz lives antigas, né, onde eu mostro que a Avenida Brasil é cortada por falhas geológicas. Tá? Então, assim, eu vejo que é questão de tempo também, né? Tem um terremoto de 5,4, 5,5 atingiu uma área povoada aqui no Brasil, né? Então, por isso que é importante a gente estar alerta, saber também como se proteger nesse tipo de situação, né? China também é um país que é cortado, né, por falhas geológicas. Temos imagens dos socorristas, e foi uma grande operação, tá? Uma grande operação. Muitas pessoas, vejam isso. O negócio foi feio, hein? Mais de 1.200 pessoas foram evacuadas, até o exército. Vocês verem, tá? Vocês verem que foi um estrago e tanto. A coisa ficou bem feia. Doações, até mesmo o exército foi mobilizado. Diversos socorristas, pessoas sendo resgatadas aí desse tremor, que apesar de ter sido um terremoto moderado, mas ele tem potência, né, potencial para provocar destruição, não apenas os de 7, os de 8. Aí, de repente ocorre um terremoto de 7,0, 7,8 no oceano, beleza. Mas se acontecer um de 5,5, que é moderado, o terremoto se divide em fraco, moderado, forte. Então, um fraco, né? No caso, esse foi um moderado, ele foi moderado. Até 5,9 é considerado moderado. Ele pode provocar muito mais destruição do que um forte. Depende muito da profundidade e da onde ele ocorre. Ele aconteceu, como vocês podem observar, né? Muita destruição. Ele aconteceu em uma área muito povoada. A coisa foi bem feia. Nossa. As pessoas saíram para as ruas desesperadas. Né? Uma outra questão também, que eu já falei muito, é sobre aquele vulcão na Europa, o Campoflegrei, que vira e mexe ele provoca, né, alguns terremotos ali na área de Pozzuoli, na Itália.
E a Clara também está muito perigosa, tá? Pode ocorrer um terremoto de 6 ou de 7, terremotos de caráter vulcânico. Inúmeros edifícios colapsaram. Vemos a imagem desse prédio que ruiu, que não aguentou o estremecimento. E deve ter muitas pessoas ali, tá? Deve ter muitas pessoas ainda. Agora vemos essa imagem, as pessoas que ficaram desalojadas, né? É uma situação triste, meus amigos. Mas aquela área é uma área também que a China, ela é uma área que é um país também que possui algumas falhas geológicas, tá? O que chama atenção é a quantidade de bombeiros que foram acionados. Tudo isso aconteceu hoje, 18 de maio de 2025. Estão levando essas informações, né? Eu acho que de primeira mão. Aqui no YouTube, pelo menos, eu acho que eu fui o primeiro aqui no Brasil a passar essas informações. Então é isso. Às vezes um terremoto de 5,4 provoca mais estragos do que um de 8. Aconteceu um terremoto de 8 bem no meio do deserto da Nevada. Beleza, não acontece quase nada. Deserto Atacama, um terremoto de 8. Beleza, agora se dá um de 6,0 bem no centro de Santiago. Aí já dá problema. Não param de chegar imagens, hein? Não param. Evacuação de milhares na China. Mais de 7 mil pessoas, hein? Mais de 7 mil pessoas foram evacuadas. 13 prédios ruíram, desabaram. Então, inúmeras imagens, vídeos sendo compartilhados. Bom, estou diante do site Painel Global. Terremoto causa óbitos e desabamentos severos no sudeste da China. Um terremoto moderado que atingiu a região de Guangxi, no sudeste da China, durante a madrugada desta segunda-feira, dia 18, hora local, provocando ao menos 2 baixas e diversos desabamentos. Milhares de moradores precisaram ser evacuados às pressas. O painel global que faz um trabalho muito bom, muito bom. Então, uma pergunta, né? Como que um terremoto, um sismo, né, de 5,2 pode provocar tanto estrago? O abalo é moderado, mas mesmo assim provocou estragos significativos além de deixar vítimas. O epicentro localizado a 24 quilômetros da cidade de Liuzhou. Cara, 24 quilômetros. As pessoas sentiram o abalo, tá? 24 quilômetros. Uma área habitada e por ter sido muito raso, estimado em apenas 10 quilômetros de profundidade, conseguiu ter um impacto muito forte no solo, né? Então foi bem nessa região aqui, bem no sudeste da China. Por exemplo, vemos aqui a ilha de Taiwan, bem aqui. Taiwan também passa uma falha geológica no meio de Taiwan. Inclusive, ocorreu um terremoto poderoso em Taiwan, foi de 7,7, alguma coisa assim. Eu fiz um vídeo sobre isso, mostrei. A montanha separou no meio, uma ilha. Uma ilha ali próxima a Taiwan, ela dividiu no meio. Eu mostrei o vídeo. A ilha estava fazendo assim, ela estava se separando, cara, com o terremoto. Então a coisa é feia. Nós brasileiros, que a gente nunca viu isso, não.
Então, 7.000 pessoas. Segundo informações das autoridades, 3 edifícios desabaram, muitos sofreram grandes rachaduras e mais de 7.000 pessoas de Ilha do Sul foram evacuadas. E tem pessoas desaparecidas, hein? O transporte ferroviário pode ficar prejudicado com algumas interrupções no decorrer do dia. Já as linhas de comunicação e energia, o abastecimento de água e gás estão funcionando normalmente, né? Mas uma grande operação, observem aqui, ó, de acordo com o Departamento de Gestão de Emergências, que ativou o nível 4 de resposta nacional a desastres causados por terremotos, com envio de esforço imediato para a região atingida, contou com 51 carros de bombeiros de mais de 300 pessoas nas operações de resgate e evacuação, né? Vocês viram a quantidade de carros de bombeiro ali, né? Eu agradeço pela presença, vamos orar e até as próximas informações.